Bom dia a todas as pessoas presentes, mais uma vez. O meu nome é Carla Sousa, eu venho da Universidade Lusófona, sou docente da licenciatura em videojogos, que já percebi que é um tema polémico aqui, e portanto vou ter algum cuidado. Mas aproveito para dizer que o Miquel Sousa é meu colega, portanto a polémica é transversal. E venho falar-vos um bocadinho de acessibilidade e de representação através de jogos e através de jogos de tabuleiro muito a particular, que é um tema que eu pensava que vos ia desinquietar e que já alguém antes de mim o trouxe, estas questões da acessibilidade. No fundo, eu tenho aqui dois objetivos com esta apresentação, um de aproximar as premissas daquilo que é o modelo social da deficiência e de vos trazer o que é o modelo social da deficiência sem vos maçar muito, aproximá-lo rapidamente do desenho, da criação de jogos de tabuleiro e tentar expandir um bocadinho o campo da acessibilidade, por outro lado, não só para as questões da deficiência, mas pensar que talvez a acessibilidade possa ser até mais do que isso e talvez possa facilitar aqui um bocadinho a vida até a todas as pessoas. Em que contexto é que surge esta investigação? No meu doutoramento eu trabalhei também acessibilidade e vem sobretudo daí, uma acessibilidade que era na altura transversal a diversos jogos para pessoas com deficiência intelectual. Fui-me apercebendo que havia uma primazia dos jogos digitais nos discursos, naquilo que eram as features que iam sendo pensadas e que havia uma acessibilidade muito associada a visões dos jogos enquanto formas de terapia e não tanto como vamos entrar na leiria Connie se eu tiver uma deficiência, como é que vai correr, que jogos é que eu vou jogar e, portanto, era uma coisa muito mais associada a jogos sérios e jogos terapêuticos. E depois um projeto Erasmus+, que nós temos também na universidade, que é só sobre aprendizagem através de jogos analógicos e que tem esta vertente muito relacionada com a inclusão e que, portanto, foi importante explorar estes modelos. Eu queria-vos falar, mais uma vez, sem vos maçar, de algo que não sei se conhecem, e espero que sim, que é um modelo social da deficiência, que é introduzido, sobretudo, com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, mas até antes disso há uma espécie de mudança gradual de paradigma que nos diz o contrário, e apesar disto ainda parecer estranho em alguns setores, que nos diz que a deficiência não é uma componente da pessoa, ou seja, a pessoa tem uma deficiência efetivamente, mas que a incapacidade é gerada pela sociedade, ou melhor, pela incapacidade da sociedade acomodar as necessidades de todas as pessoas. Ou seja, num exemplo muito prático, se eu for ao multibanco e não conseguir, por estar de cadeira de rodas, levantar dinheiro, então o problema está no multibanco e não em mim, por oposição ao modelo anterior, que era um modelo médico e que punha o problema sobretudo em mim. E o que é que isto traz para o contexto dos jogos, não é? Que é o que estamos aqui a falar. Se esta incapacidade depende de barreiras contextuais e nós considerarmos o círculo mágico que os jogos criam como um contexto, então diminuir as barreiras dentro dos jogos pode promover a inclusão social, o bem-estar de todas as pessoas com necessidades mais específicas e realmente as características dos jogos que proporcionam campos de tomada de decisão, são uma espécie de voz dentro de um contexto específico que é o do jogo, podem permitir a populações que são subrepresentadas ter aqui essa voz e conseguir tomar decisões no contexto e até fazer algum treino daquilo que é a tomada de decisão depois para o seu contexto real. Isto leva-nos para um modelo que é o modelo social da acessibilidade, que é um modelo disruptivo, criativo, proativo, que nos diz que as necessidades de acessibilidade não devem ser pensadas. Nós tivemos aqui o exemplo há pouco do Catan, para pessoas cegas, que foi apresentado, que é o oposto, que é um modelo reativo, mas que obviamente é tornar acessível um clássico a um público mais amplo, mas aquilo que se pensa que hoje possa ser a acessibilidade é sobre um ponto de vista proativo, em que desde o início que eu começo a conceptualizar um jogo, desde a primeira ideia, eu deverei imaginar que exista um conjunto de pessoas diferentes e como é que a minha ideia, como é que o meu jogo, como é que aquela experiência pode ser proporcionada de forma um pouco mais transversal, e essas necessidades não são barreiras, mas são o próprio processo criativo. Claro que quando tento ensinar isto também aos nossos estudantes é muito duro, não é? Porque eles acham sempre que eu estou a restringir, agora a professora está a restringir a minha criatividade a fazer um jogo para pessoas com deficiência. Mas não é isso, é utilizar exatamente esse processo como um caminho para a criação, para uma criação distinta e mais lá está, mais acessível. Ora,
Ao nível da acessibilidade de jogos de tabuleiro, claro que eu não vos vou conseguir dar aqui muita informação, a ideia era só mesmo dar aqui alguns pequenos triggers e desinquietar-vos. Ela aparece, considerando estas necessidades das pessoas com deficiência, ela vai-nos aparecer em 4 níveis. As questões da acessibilidade motora, que nos jogos de tabuleiro se operacionalizam muito relacionadas com a forma, com os materiais, as dimensões dos diversos componentes do jogo. Uma acessibilidade sensorial, que pode ser tanto visual quanto auditiva, que foi o exemplo que tivemos há pouco e que vem muito na questão da escolha de cores, de fontes, até de linguagens, no caso que vimos há pouco. Uma acessibilidade mais auditiva, que é a que tende a estar presente nos jogos de tabuleiro, na verdade, porque os jogos de tabuleiro, talvez os híbridos, possam trazer algumas questões, mas em geral não trazem questões auditivas, ao contrário dos digitais, e desde logo são interessantes por isso. E uma acessibilidade cognitiva, que é que a mim é mais cara, que tem que ver com a simplicidade nos jogos de tabuleiro, com a simplicidade e a consistência da pontuação, com a existência de tokens visuais que permitam perceber o estado do sistema de jogo num determinado momento, não sobrecarregar demasiado a memória de quem joga e poder haver aqui uma série de questões. Agora, queria-vos deixar também com esta questão. Aqui por trás temos o Chinatown, que é um jogo muito antiguinho, que é um clássico ao nível da acessibilidade de jogos, mas que depois tem aqui uma outra questão, porque ele é muito baseado em estereótipos sobre uma comunidade, e pergunto-vos eu, será que a acessibilidade se esgota nas necessidades de suporte das pessoas com deficiência? Um bocadinho quase a disromper com o que eu disse anteriormente. Será que é só isto? Ou será que pode ser um pouco mais? E na verdade parece-nos que pode ser um pouco mais. Existem pelo menos 2 modelos que vão de encontro a isso. Um modelo do Michael Aaron que se chama Meeple Centered Design, que é o modelo mais amplamente citado e conhecido ao nível da acessibilidade de board games, que traz a acessibilidade emocional, que foi um bocadinho ali falada também na apresentação da Samora Jogar, como é que os outcomes do jogo, aquilo que resulta do jogo tem que ser pensado para não ostracizar as pessoas, se é demasiado arbitrário e pode gerar frustração ou dificuldade de lidar para certos públicos. Uma acessibilidade socioeconómica, que também tem muito a ver com a pessoa jogadora imaginada de quem cria. Será que essa pessoa é um homem? Será que essa pessoa é uma mulher? Sabemos quem é que seria a pessoa imaginada há uns anos, mas aqui o objetivo destes modelos é desromper com esses cânones e tentar amplificar um bocadinho. E uma acessibilidade interseccional, que no fundo é basicamente dizer ou criar com a noção de que as pessoas não têm só uma característica ou não têm só um conjunto de necessidades, mas têm várias e que elas se entrecruzam. Há um outro modelo relevante, que é o do design inclusivo, que traz uma ideia muito interessante que eu acho que pode aqui, quem cria jogos, deixar um repto também ele muito crucial, que é a questão de nós todos sermos temporariamente capazes. Ou seja, a nossa incapacidade pode estar ao virar da esquina, não é? E isto é importante nós pensarmos, que a acessibilidade não é para o outro, não é para fora, mas pode ser para nós próprios. E qual é o caminho? Aqui só para terminarmos, nós temos trabalhado um bocadinho em potenciais modelos de caminho de acessibilidade, não só para board games, mas para jogos, obviamente de uma maneira um bocadinho mais transversal. Relativamente às questões da representação, obviamente, que são importantes, mas sobretudo para a acessibilidade das questões da representatividade. À partida, se as equipas forem mais diversas, as necessidades de acessibilidade vão ficar cobertas só por si. Vou deixar aqui um modelo que nós temos, mas que no final do dia, este modelo, não devia dizer isto porque ele está na minha tese de doutoramento, mas ele não é nada transcendental. É dizermos que se nós tivermos pessoas envolvidas desde o início do processo criativo, pessoas com uma necessidade qualquer específica, e se nós criarmos os tais mundos do gaming em conjunto e em discussão e de maneira partilhada com essas pessoas, a partir da acessibilidade estará sempre garantida num processo que é iterativo e que tem que ser partilhado e que tem que ser, em certa medida, equitativo. Agradecer-vos, espero não ter sido demasiado abstrata e tentar deixar-vos aqui este repto para tentar criarmos esta jornada sem degraus também para os jogos de tabuleiro. Obrigado. Questões? Tenho um comentário e uma questão relativamente à acessibilidade. O primeiro comentário é que às vezes as pessoas esquecem-se, quando se está a tornar um jogo, nesse caso acessível, não se está a esquecer pessoas que não têm uma necessidade especial. Por exemplo, se eu desenvolver um jogo para certificado
sempre só com uma mão e que nunca exige a minha segunda mão, eu posso estar a ajudar um pai que está a segurar uma criança a jogar, por exemplo. Acho que essa também é uma coisa que não é comunicada às vezes e que também é importante perceber. Não? Por outro lado, ao termos esse cuidado, às vezes é preciso fazer uma seleção, e isso é a minha pergunta, que é, por exemplo, se eu tiver um jogo baseado em memória, estou claramente a excluir pessoas que tenham dificuldade nesse processo. Não é? Como é que é feita essa seleção? Quem é que eu devo incluir desde o início? Quem é que é mais importante incluir desde o início nesse processo? Sim. Porque isso vai guiar o design. Mais alguma questão? Não, assim, em outras áreas de engenharia e não só, existe muito a certificação quase, a certificação limite, principalmente no que diz respeito à acessibilidade. Porque não tentar criar uma norma ou algo que seja um guideline global em que alguém possa dizer que o meu jogo é accessible. Mas numa definição, não numa coisa abstrata, como estávamos aqui a dizer. Mais alguma questão? Bom, se nos jogos digitais essa certificação não existe, os meus alunos costumavam dizer porque é que não criam uma coisa tipo PEGI e colam na capa dos jogos a dizer a quem é acessível. Nos jogos de tabuleiro, as únicas coisas que existem são alguns blogs que fazem reviews muito com a acessibilidade um bocadinho em conta e que podem ajudar-nos a ver essa questão, e não existe mais nada. Acho que é um passo interessante e acho que tem que ser um próximo passo da comunidade. Acho que a academia pode também dar um contributo importante, mas depois a tradução para o cotidiano também depende sobretudo, aliás, da comunidade. E obviamente que seria muito interessante. Relativamente ali à questão do Carlos, eu concordo plenamente, e isso vai muito ao encontro a um paradigma que se pensava que era do design universal e que se começa a acreditar que não faz tanto sentido e que tem que se fazer efetivamente escolhas. Relativamente à questão da memória, que foi o exemplo que deu, eu acho que se nós temos uma experiência que é altamente baseada em memória, talvez ela possa ser à partida exclusionária de algum grupo, e é o que é. Agora os jogos de tabuleiro trazem uma camada que os digitais não trazem, não são sistemas fechados, ou seja, o sistema é fechado, mas a experiência que se gera não é fechada. E, portanto, se eu sou uma senhora com Alzheimer, talvez eu não consiga jogar sozinha, mas talvez o meu neto de 8 anos consiga jogar comigo. E o que eu sei de estratégia, ele não sabe, e o que ele tem de memória eu não tenho. E, portanto, nisso os jogos de tabuleiro, e por isso é que me faz um bocadinho de confusão como é que a acessibilidade dos jogos digitais é mais vista, quando ela depende de engenheiros, de programadores, etc, e a dos jogos de tabuleiro pode depender só das pessoas que jogam no final do dia. Claro que não de maneira estrutural, mas a experiência que é gerada pode depender das pessoas que estão à volta da mesa, e portanto eu acho isso crucial de se pensar, e obrigada pelo comentário. Acho que não respondi bem, mas no final do dia acho que tem que se fazer alguma escolha. Sim. Muito bem, então. Está feito. Obrigado. Muito obrigada.